Amém, glória a Deus. Mais uma vez, quero saudar vocês com a paz do Senhor, que vocês tenham uma boa noite. Quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, que fala assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu acredito que essa seja uma das lições difíceis de Jesus. Esse é um dos ensinamentos mais difíceis de se cumprir, mais difíceis de obedecer. Acredito que essa, dentre todos os ensinamentos, todos os princípios, todos os mandamentos que o Senhor nos deu, o detalhe desse versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, é uma das lições mais difíceis que nós temos que carregar como pessoas que têm a mente de Cristo, como pessoas que carregam e professam a fé em Jesus. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que Israel tinha muitos inimigos. A gente vai ver ao longo do Antigo Testamento que Israel tinha inimigos como os amonitas, os filisteus, os edomitas, e os assírios. E, vez ou outra, estava lá Israel lutando contra um desses inimigos. E quando a gente acompanha a história de Israel ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver que logo depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu. Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. E quando a gente continua acompanhando a história, nós vamos ver que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, tanto Israel quanto Judá, por conta da desobediência, por conta do afastamento de Deus, eles se perderam ao longo da jornada, eles se perderam ao longo do caminho. É muito popular e é muito conhecido para quem lê a Bíblia com frequência, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, toma a cidade e leva todo o Judá, todo o povo de Judá cativo para a Babilônia. Quem conhece a história sabe que Daniel é uma dessas pessoas que é levado em cativeiro para a Babilônia. No entanto, muito antes, anos antes da Babilônia derrotar Jerusalém, derrotar Judá e levar os judeus cativos para a Babilônia, alguns anos antes, a Assíria fez a mesma coisa. A Assíria derrotou Israel, invadiu Israel, derrotou e levou Israel cativo. No entanto, antes ainda desse acontecimento, a Bíblia vai falar para a gente que Deus chamou um profeta. Ele chamou um profeta para profetizar aos assírios. Você conhece muito bem esse profeta, você conhece a história desse profeta. O profeta que Deus chama para trazer uma mensagem para os assírios é o profeta Jonas. Nínive, a cidade a qual Deus envia Jonas, Nínive é a capital da Assíria. E a gente vai ver com essa história que desde o Antigo Testamento, desde sempre, desde Gênesis, o que Deus mais quer é se revelar à humanidade. O que Deus mais quer é revelar o seu amor à humanidade. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não existe exceção. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, por mais que esse versículo esteja registrado nas palavras de Jesus no Novo Testamento, esse episódio de Jonas é um ensinamento muito grande de como Deus sempre amou a humanidade e sempre foi do agrado de Deus, sempre foi da vontade de Deus, o amor, o perdão, a graça, e trazer a humanidade, trazer as pessoas para si. Quando a gente lê o profeta Jonas, livro tão curtinho, 4 capítulos, você pode ler aí em 10, 15 minutos, você lê a história de Jonas. Quando você vê as palavras do profeta Jonas, quando você lê as palavras do profeta Amós também, esses dois profetas, eles vão trazer para a gente algumas características dos assírios, algumas características dos ninivitas. Eles vão dizer, tanto Jonas quanto Naum,
corrigindo, eles vão dizer que os ninivitas, ou os assírios, eles eram um povo de violência maligna, que eles andavam nos maus caminhos, era um povo completamente incrédulo, um povo muito cruel, um povo de saqueadores, um povo mergulhado na prostituição, no esoterismo, na bruxaria e com muita maldade. Os assírios eram um povo muito mau, talvez um dos povos mais cruéis que circulavam e que guerreavam contra Israel naquela época. E mesmo com tanta crueldade vinda da nação assíria, mesmo com tanta maldade vinda dos ninivitas, Deus resolve dar uma chance para eles. É isso que me impressiona. Deus resolve dar uma chance por anos, talvez algumas décadas. Tudo que os assírios queriam era destruir Israel. Tudo que os assírios queriam era eliminar Israel da face da terra. E o que Deus faz? Deus resolve que vai mandar um profeta para eles. Deus vai mandar um profeta para os ninivitas para pregar o arrependimento. E a palavra para eles é que se eles se arrependessem, mesmo com tanta maldade no currículo, mesmo se eles se arrependessem, haveria graça e haveria perdão. E aí quando a gente vai para a história do profeta Jonas, que é incrível, e eu acho que eu e você nos parecemos com Jonas muito mais do que a gente acha, muito mais do que a gente pensa, a gente vê que Jonas foi enviado nessa missão. Se a gente for resumir a história de Jonas, a gente vai ver que Jonas recebeu a missão de profetizar arrependimento para os ninivitas. E quando ele recebe essa missão, a primeira coisa que ele faz é fugir. Nínive fica para um lado e Jonas resolve comprar uma passagem, entrar no navio e ir exatamente para a cidade oposta. Fazer exatamente o contrário daquilo que foi pedido para ele. Resumindo a história, depois você lá em os 4 capítulos de Jonas, resumindo essa história, uma grande tempestade assola o navio. Os tripulantes do navio, eles lançam a sorte para saber de quem é a culpa, por que aquela tempestade sobreveio para eles, de quem é aquela culpa. E aí eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Jonas reconhece que aquela sorte cai sobre ele, Jonas reconhece que ele é culpado. E ele fala assim, pode me jogar do navio. Quando vocês me jogarem do navio, a tempestade vai cessar. E isso já me faz refletir sobre uma coisa muito forte. Jonas preferiu ser jogado de um navio em uma tempestade em alto mar do que obedecer à voz de Deus e pregar a palavra de arrependimento aonde Deus tinha mandado ele. Ele preferiu a morte. E a gente continua, porque quando Deus tem um propósito para cada um de nós, se Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, você não vai morrer antes que esse propósito se cumpra na sua vida. Tudo que Deus faz vai te conduzir de uma forma ou de outra, para que o propósito e o objetivo dele seja cumprido na sua vida. Jonas fica 3 dias e 3 noites morando no ventre de um grande peixe. A Bíblia vai dizer pra gente lá em Jonas que ele começa a orar. Dentro da barriga do peixe, ele começa a clamar por misericórdia pela vida dele. 3 dias depois, o grande peixe chega em Nínive e desembarca a Nínive. A Bíblia fala que Jonas é cuspido exatamente em Nínive. E aí ele vai. Ele percebe que ele não tem saída a não ser cumprir exatamente o que Deus falou para ele fazer. Ele começa a pregar aos ninivitas. E a mensagem é pregada e a mensagem alcança os corações. A mensagem não só alcança os corações daquele povo, como a mensagem alcança o coração do rei. O rei se arrepende da sua maldade, de todas as atrocidades que eles já tinham feito ao longo da história. Nós não estamos falando de uma maldade, nós não estamos falando de uma crueldade, de uma mentira, de uma traição. Nós estamos falando de décadas de maldade, décadas de assassinatos, décadas de genocídio,
de pessoas sendo mortas pelas mãos dos ninivitas. Quando a mensagem chega até os ouvidos do rei, o rei simplesmente se arrepende. A Bíblia fala que ele se arrepende. Ele não só se arrepende, como ele veste panos de saco. Ele pede para que toda a nação, todo o povo, se vista de panos de saco. E a Bíblia vai falar para a gente lá em Jonas, no capítulo 4, versículos 2 e 3, o seguinte: então orou ao Senhor e desabafou, dizendo, é a oração de Jonas: ah, Senhor, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava eu na minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo e longânime, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrepende. Senhor, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Jonas, ele prefere a morte pela segunda vez do que ver os seus inimigos se arrependendo de suas maldades e encontrando a misericórdia do Senhor. Jonas, ele tem tanto ressentimento no coração. Jonas, ele tem tanta dor, tanto ressentimento, tanta amargura, tanta ferida no coração por conta da maldade que talvez não tenha sido diretamente relacionada para a vida dele, mas para a nação dele, para o povo dele. Ele carrega tanta amargura, tanta raiz de amargura no coração dele, que ele prefere morrer do que ver os seus inimigos sendo perdoados, do que ver os seus inimigos encontrando misericórdia. E aí a pergunta que eu faço para você essa noite é: como é que está o seu coração? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua história, quando você olha para os momentos difíceis que você já encarou na vida, quando você olha para a dor que você já sofreu, quando você olha para os traumas que você tem, quando você pensa em pessoas que te machucaram, pessoas que te feriram, pessoas que te traíram, pessoas que te abandonaram, pessoas que te humilharam, pessoas que fizeram você se sentir a pior pessoa do mundo. Quando você olha para essas pessoas, o que é que vem ao seu coração? Vem a mesma coisa que veio ao coração do profeta Jonas? Ressentimento, dor, amargura. Assim como Jonas, que preferiu a morte do que ver a misericórdia alcançando os inimigos, você também prefere esse lugar? Você também prefere esse lugar de morrer espiritualmente, de morrer emocionalmente? Você prefere esse lugar de mergulhar na depressão, na dor, na amargura e na angústia, do que ver a misericórdia alcançando os seus inimigos? E aí eu costumo falar que ser cristão e professar a fé em Jesus é difícil por causa disso. Não é difícil ser crente porque isso pode e isso não pode. Não é difícil ser crente porque, mas você é crente, é difícil, né? Você não pode nem beber uma cervejinha. Você não pode nem dar um tragozinho no cigarro. Você não pode nem fazer isso, você não pode nem fazer aquilo. Ser crente é difícil, não é por causa disso. Isso é o menor dos nossos problemas. Ser crente é difícil porque a palavra, que é o princípio que nós carregamos no nosso coração, nos ensina que nós precisamos perdoar. Nos ensina que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Por isso essa é uma das lições mais difíceis de Jesus. Porque não é fácil amar uma pessoa que fere. Não é fácil amar um homem ou uma mulher ou qualquer tipo de pessoa que machucou você. Machucou suas emoções, às vezes machucou fisicamente. Não é fácil viver os princípios da palavra de Deus. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar, não é fácil liberar perdão, não é fácil, nada disso é fácil. E é por isso que é difícil ser crente. É por isso que é difícil obedecer. É por causa disso. E quando a gente visita essa história de Jonas, a gente vê que Deus estava pronto para derramar misericórdia aos ninivitas. Deus estava pronto para perdoar Nínive por todas as atrocidades que eles tinham feito. Era Jonas que não estava. Jonas não estava pronto para perdoar. Jonas não estava pronto para amar. Jonas queria ver a destruição.
Jonas queria ver a ruína, Jonas queria vingança, Jonas queria que o mal fosse pago com o mal. Jonas queria ver os ninivitas destruídos, era isso que estava no coração de Jonas. E é isso que está às vezes no meu coração e no seu coração. A gente quer vingança. O nosso ser humano, falho, limitado, a nossa mente humana, a gente quer a vingança do nosso jeito. Só que a Bíblia vai dizer para a gente que a vingança pertence ao Senhor. A nossa obrigação, o nosso ensinamento é orar. E quando a gente vê que Deus cumpre exatamente o que ele falou através da profecia de Jonas, Jonas 3,10 fala assim: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho, como abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como tinha ameaçado. Sabe o que é que Jonas não queria e que a gente também não quer dentro das nossas guerras emocionais e das nossas guerras do dia a dia? Jonas não queria a revelação do amor de Deus. Jonas não queria que a misericórdia alcançasse. Jonas não queria que o amor alcançasse. Jonas não queria que os ninivitas conhecessem o amor de Deus. Ele não queria que os ninivitas conhecessem a profundidade do amor de Deus, a amplitude da salvação. Tudo isso nós queremos para a gente. Eu quero o amor de Deus para a minha vida. Eu quero a misericórdia, eu quero o perdão, eu quero a graça. Mas para os meus inimigos eu não quero. Para os meus inimigos, nós queremos que eles nos vejam triunfando enquanto eles vão apodrecendo no lugar que eles estão, porque eles fizeram muito mal. Só que a misericórdia de Deus alcança Jonas e alcança Nínive também. A misericórdia de Deus alcança você, alcançou sua história, transformou você. E essa mesma transformação que houve na sua vida, Deus tem a mesma oportunidade para os seus inimigos também. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Lá em Romanos 5, a partir do versículo 6, Paulo fala assim para a gente: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda éramos pecadores. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Jesus, quanto mais agora, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Paulo está dizendo para a gente que nós éramos os inimigos de Deus. Paulo está dizendo para a gente, se a gente for comparar com a história de Jonas, nós éramos os ninivitas. Nós éramos os inimigos. Paulo diz que nós éramos os inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigo de Deus, ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E por causa da morte de Jesus, nós fomos reconciliados. E de inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Essa oportunidade de ser amigo de Deus está disponível para todas as pessoas. João 3,16 diz para a gente que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu único filho para todo aquele que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A oportunidade é para todos. A mesma graça que alcançou você, a misericórdia que alcançou você, o amor que alcançou você, o Espírito Santo que entrou no seu coração e transformou a sua vida. Você olha para a sua história e você diz assim: como pode
Como pode eu ter sido transformada de tal maneira? Você olha para a sua vida e você diz que você era uma pessoa impossível. E ainda assim, mesmo você olhando para a sua história, você sendo uma pessoa impossível, você sendo uma pessoa difícil, adivinha? Jesus alcançou você. E se ele alcançou você, ele pode alcançar qualquer pessoa, inclusive os seus inimigos. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, Paulo continua assim: nós estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, nós chegamos diante desses fatos? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem pode trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Quem vai condenar você, se foi Cristo Jesus que morreu por você e mais, ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor? Quem é que vai separar você do amor de Cristo? Vai ser a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em absolutamente todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Absolutamente nada pode impedir que o amor de Deus alcance você, alcance a sua casa, alcance a sua família. Nada pode impedir que o perdão de Deus alcance você. Os ninivitas eram um dos povos mais cruéis. E como é que o amor de Deus alcançou o coração dos ninivitas? Arrependimento. Arrependimento é a palavra que conecta você ao coração de Deus. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos a nossa história e colocamos a nossa dependência de que só Jesus na causa, como a gente costuma falar, Jesus olha para o nosso coração, encontra arrependimento genuíno, encontra arrependimento sincero. E aí o amor alcança, a graça chega, a misericórdia abraça, o Senhor nos lava, nos redime, nos perdoa, nos faz novas criaturas. Tudo isso que alcançou você que está me ouvindo agora, também está completamente disponível até para as pessoas que te feriram. Por isso que Jesus fala, quando a gente volta lá no nosso primeiro texto: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que Jesus diz? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. A palavra do Senhor para você hoje, a sua obrigação, o ensinamento de Jesus é: te feriu? Ora por ele. Te machucou? Ora por ele. Para que o coração possa se arrepender, para que ele possa encontrar a maravilhosa graça, o maravilhoso perdão, o maravilhoso amor de Jesus. Ore por ele. Levante um clamor por ele, entregue ele nas mãos do Senhor, porque o Senhor retribuirá a cada um de nós conforme aquilo que acreditamos, conforme aquilo que vivemos e conforme aquilo que pregamos anunciando a palavra de Deus. Que essa palavra possa ter encontrado uma terra boa no seu coração, que essa palavra venha frutificar, crescer, produzir, alimentar e frutificar a 30, 60 e 100 por um, e que você possa ser uma bênção para toda a sua casa, para todas as pessoas que te cercam, em nome de Jesus.